Reconhecer o seu caminho é fundamental, mas a maior parte das pessoas se queixa dizendo que não consegue isso. E por quê? Porque a maior parte da humanidade foi desviada, foi transviada, foi corrompida, foi prostituída, foi enganada por aqueles que tiram vantagens da ignorância alheia, da superficialidade alheia, da falta de autoconhecimento e de percepção dos outros. Desde longa data que a vida sobre a Terra virou um grande mercado, né? Se comercializa tudo, inclusive almas humanas, né? Porque o mercado hoje é um mercado de almas humanas, onde, em detrimento do dinheiro, se destrói destinos humanos, se aliena as pessoas, se transvia elas, né? As religiões fazem isso, a política faz isso, o mundo dos negócios, dos investimentos, da especulação financeira, a ciência faz isso, a intelectualidade, a arte dos dias atuais, as mídias, a esquerda, a direita, o centro, né? Então, vivemos hoje numa era onde se negocia almas, não assim ao pé da letra, interpretando a coisa. Sejamos um pouco mais sutis, né, para conseguir chegar onde eu quero chegar. Quando eu falo comercializar almas, me refiro a esse jogo sujo que a vida humana se tornou, em busca de poder, projeção e dinheiro. E para conseguir essas três coisas, literalmente se soterra as pessoas, para que elas não acordem, para que elas passem uma vida toda dormindo, para que possam ser conduzidas como ovelhinhas obedientes. E é assim, os diferentes grupos tiram vantagens da sonolência e da indolência espiritual da grande massa. É por isso que as pessoas não conseguem reconhecer o seu caminho, porque foram desviadas, foram afastadas do verdadeiro eu, porque não é possível reconhecer o seu caminho sem primeiramente reconhecer o eu interior, o verdadeiro eu. E eu utilizo o termo reconhecer porque reconhecer significa que o ser humano já conhece isso já está nele. Mas ele se desviou, se afastou. Então ele não precisa conhecer o seu verdadeiro eu e o seu caminho, mas precisa reconhecer isso, que está em latência, está dormindo. É como uma semente. Ela já está ali com todas as suas potencialidades. A semente precisa apenas das condições favoráveis para que ela possa eclodir, para que ela germine, se desenvolva, vá crescendo até alcançar o ponto da frutificação. Então a semente precisa das condições para se desenvolver. Assim também é com os seres humanos. Eles precisam de condições mínimas para se desenvolver. Mas hoje o meio externo, manipulado pelos diferentes grupos, pelas diferentes tendências, todos esses grupos e tendências digladiando-se, criando uma ilusão de bem e mal, mas não há bem e mal nisso, é o mal contra o mal. Não existem mocinhos e bandidos, mas bandidos contra bandidos. E os diferentes grupos que lutam por poder, por fama,
por projeção, por domínio, por hegemonia, porque existe uma luta por hegemonia. As diferentes facções trevosas lutam por hegemonia. E na busca da criação dessa hegemonia, ou seja, pessoas padronizadas que sigam determinados condicionamentos e determinadas recomendações dos guias cegos que estão aí gerenciando todo o processo de alienação, para conseguir essa alienação se vai vendendo ilusões. E as pessoas nesse mercado de ilusões, esperando melhorias, melhorias por parte da esquerda, melhorias por parte da direita, por parte do centro, por parte das religiões ou do ateísmo, as pessoas, as grandes massas esperam melhorias. E entregam e colocam nas mãos de guias cegos toda essa esperança de melhoria. É a terceirização da responsabilidade. E os aproveitadores de plantão, eles sabem muito bem que isso que vendem é algo que as pessoas buscam, e elas delegam a sua responsabilidade e acabam então tirando vantagens daqueles que delegam suas responsabilidades. A política é bem isso, tanto do lado da esquerda, da direita, do centro, ou seja, o que for. As religiões, idem. Então, observamos hoje um tempo onde as pessoas não conseguem reconhecer o eu interior, o verdadeiro eu, e não conseguem reconhecer o seu caminho porque se perderam em meio a tudo isso. Foi surgindo um solo que não é propício para o desenvolvimento dessas almas humanas. As condições favoráveis foram alijadas, foram retiradas. E hoje a humanidade está em uma condição inóspita. Mas não dá para colocar a culpa apenas nos enganadores de plantão que estão aí há milênios. Existe sim uma parcela de culpa muito grande desses transviadores de almas, que se posicionam nos primeiros lugares das caravanas, indo junto com as massas para depois assaltá-las. Então todos esses corruptores e transviadores de almas, eles têm sim a sua parcela de culpa, mas a culpa, no fim das contas, ela é individual de cada um, de cada transviado, de cada pessoa que foi desviada do seu caminho. Por quê? Porque todo ser humano tem dentro dele faculdades espirituais. Todo ser humano tem a intuição lá, que indica o caminho. E a intuição, e somente ela, se capacita a reconhecer o caminho, que é de cada um. Cada um tem o seu próprio caminho e precisa reconhecê-lo. Mas, infelizmente, reina nessa humanidade aquilo que Abdrushim denominou de indolência espiritual. Os espíritos estão indolentes dentro das pessoas, porque acordar, sacudir a poeira, se movimentar e começar a fazer a sua parte, isso é trabalhoso. Trabalhoso não no sentido da complexidade mental, que precisa estudar um monte e pensar um monte para executar essa função espiritual que cabe a cada um. Não é nesse sentido que eu falo de algo trabalhoso. Trabalhoso no sentido de que quando o ser humano acorda e chama a responsabilidade para si, ele está na contramão do mundo atual, na sua configuração atual, que está em desarmonia com as leis espirituais. Então, despertar significa que o ser humano vai sim experimentar uma série de desgostos, aborrecimentos,
mas é o preço a ser pago. Né? Mas as pessoas não querem esse desconforto, esses aborrecimentos, esses constrangimentos. As pessoas querem seguir junto com a massa. As pessoas topam tudo. As pessoas topam tudo, em sua maioria esmagadora. Menos esse constrangimento de não estar na mesma toada da boiada, do grande gado. Apenas poucas pessoas suportam esse sopro gélido da realidade que atravessa o ser humano de um lado para o outro, mostrando-lhe como são as coisas de fato e de verdade. A maior parte das pessoas prefere se enganar, né? No meio do grupo, caminhando junto com ele. Né? A maior parte das pessoas prefere ser guiada por esses transviadores de almas que estão ali no meio da caravana apenas para assaltá-la depois que ela se afasta um pouco da cidade. Né? Mas cada ser humano tem dentro de si a capacidade, as faculdades, as condições e a intuição para reconhecer os salteadores de almas. Nós reconhecemos os salteadores de almas. Nós sentimos quando há algo de errado em supostos guias, orientadores, sacerdotes, mestres, filósofos, cientistas, teólogos, youtubers, né? Nós sentimos quem realmente quer trazer algo que contribua e aquele que quer apenas faturar e se dar bem. É possível identificar isso muito bem. As pessoas percebem isso. Mas não confiam no próprio taco, porque já foram tão desacreditadas de confiar no próprio taco, que preferem confiar no taco de outras pessoas, submetendo a sua vida ao taco de outras pessoas, terceirizando a responsabilidade, as escolhas, as decisões, e por aí vai. E por todos esses motivos que a maioria esmagadora das pessoas não se capacita a reconhecer o seu caminho, que é fundamental nessa vida. Se a pessoa não consegue reconhecer o seu próprio caminho, a direção em que ela precisa caminhar, o resto está perdido, porque tudo começa por aí. Com essa decisão de caminhar para uma direção, motivado por uma causalidade interior, por uma busca de verdade nessa vida. Quem não tem uma busca de verdade nessa vida, ele apenas sobrevive, é apenas uma sombra no meio da massa. Acompanha essa decadência, sendo um espectador e um partícipe dessa decadência, como a maioria esmagadora das pessoas é, porque não quer reconhecer o seu próprio caminho, porque isso cobra um pouco de trabalho, é fato. Mas esse trabalho, na verdade, é o quê? É ter que encarar o constrangimento, é ter que encarar o aborrecimento, é ter que encarar os desajustes existentes e lidar com isso e seguir o seu caminho. E isso a maioria não quer. A maioria prefere topar as piores coisas, colocar a sua vida nas mãos das piores pessoas, do que ter que encarar o desconforto da percepção de que está praticamente tudo errado e que é preciso dizer não para isso, e é preciso ser o indivíduo no meio da manada, mesmo que a manada ria e deboche do indivíduo. Então esse trabalho, esse constrangimento, a maioria esmagadora não quer, prefere qualquer coisa
prefere qualquer coisa menos isso. E quem não quer passar esse trabalho está perdido, literalmente. Não há salvação para uma pessoa dessas. Se ela própria não quer encarar os fatos. Então a humanidade foi transviada, ela foi prostituída, ela foi atirada numa sonolência. Os guias aproveitadores causaram isso em grande medida, mas a responsabilidade ela continua sendo individual de cada um, porque nós temos condições de dizer não para isso e nos posicionarmos. E a maior parte das pessoas não quer porque isso gera um constrangimento. Então é melhor seguir junto com a manada. É melhor ser mais um em meio aos porcos do que ter que sentir dentro de si o desajuste, o desconforto frente a isso. As pessoas drogam o seu desconforto, as pessoas drogam e anestesiam o seu desconforto aderindo a alguma coisa e promovendo um estupro mental em si mesmas, para aceitar alguma coisa que no fundo as pessoas não aceitam e que não é possível ser aceito porque tudo isso está em desajuste com as leis espirituais. Mas mesmo sentindo tudo isso dentro de si, percebendo tudo isso e tendo a certeza disso tudo, as pessoas preferem caminhar para a perdição, sendo apenas mais uma sombra no meio da massa, do que reconhecer os fatos, encarar o desconforto, lidar com isso e seguir o seu próprio caminho. As pessoas preferem abrir mão da autonomia, da liberdade e da independência para não sentirem esse constrangimento do desajuste frente à grande massa, as tendências, os modismos. Então fica difícil. Se a pessoa não quiser pagar esse preço, fica difícil. E somente se ela pagar esse preço é que ela consegue reconhecer o seu caminho. Somente reconhece o seu caminho nessa vida aquele que se depara com essa situação e decide topá-la, decide aceitar o desafio e ir, abrindo mão das promessas do mundo atual. O problema é que as pessoas são presas às promessas do mundo atual. São presas àquilo que todos buscam. O sucesso, a fama, a projeção, o dinheiro. Isso as pessoas buscam. Não que o dinheiro não possa ser buscado, por favor, mas não em detrimento da venda da sua alma. Isso que é o pior, as pessoas querem conquistar o mundo e perdem a sua alma em detrimento disso, como Cristo já disse há 2000 anos. E tudo isso por covardia. Tudo isso para não encarar o desconforto diante da decadência e ter a autonomia para trilhar o seu caminho. Então, fica difícil querer ajudar as pessoas se elas não querem pagar esse preço. E quem não paga esse preço não reconhece o seu caminho. E quem não reconhece o seu caminho não tem como trilhar algo de fato. Segue no caminho dos outros, segue junto com os salteadores de almas, que vão lá em meio ao grupo, seguem um tempo para depois saquear as pessoas.
E assim são os influenciadores da nossa época, são salteadores de almas, né? Salteadores de almas, os políticos, né? Os influenciadores, né? Os sacerdotes da nossa época. Inúmeros são os salteadores de almas, conduzindo as massas erroneamente. E as pessoas não chutam isso porque não querem sentir o desconforto de dizer não para isso e atrair para si os olhares dos dorminhocos, né? Que olham de forma, digamos assim, ameaçadora para aqueles que despertam e decidem trilhar o seu próprio caminho, né? Mas esse é o preço. E quem não quiser pagá-lo terá que sucumbir inevitavelmente e vai sucumbir inevitavelmente. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!